Olá a todos vocês, mais uma vez nós estamos aqui na tentativa de corroborar com a sua fé, de ajudar você a compreender algumas questões elementares da Palavra de Deus, que com certeza ajudarão você a crescer um pouco mais no relacionamento com Deus, a se sentir melhor diante de Deus, a ter forças e fé suficiente para encarar, enfrentar os problemas da vida. Em rápidas palavras, eu quero aqui desmistificar, com a ajuda de Deus, uma questão que é um tanto quanto complicada para muitos, principalmente para os novos na fé. São três palavrinhas que se parecem muito na Bíblia Sagrada: provação, correção e tentação. São três coisas que se parecem e que na verdade nós só iremos entender a diferença de uma e de outra quando nós prestamos atenção na finalidade de cada uma. Então, em rápidas palavras, eu gostaria de iniciar falando sobre tentação. A tentação, a Bíblia diz lá no livro de Tiago, no capítulo 1, que a tentação ela não vem de Deus, certo? Quando alguém estiver sendo tentado, não diga estou sendo tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Está escrito lá em Tiago, no capítulo 1. Então, a tentação ela é proveniente de Satanás, Ele é o tentador. Porque a finalidade da tentação é conduzir o homem ao pecado, é induzir ao pecado. Então, Deus não pode induzir ninguém ao pecado, embora existam algumas correntes teológicas que tragam essa indicação e essa conotação de que Deus ele tenta a pessoa, não de maneira indireta, mas usando os seus agentes e assim sucessivamente, como por exemplo o próprio Satanás. Mas nós não estamos aqui para debater correntes teológicas no momento. Nós estamos aqui para esclarecer. Deus não pode ser tentado pelo mal, portanto, a ninguém ele tenta, porque a finalidade da tentação é conduzir ao pecado. Outra coisa bastante interessante que nós encontramos na Bíblia Sagrada é que o próprio Jesus alerta lá em Mateus capítulo 26, estou lendo aqui a Bíblia, versículo 41. Orai, vigiai, para vocês não serem tentados, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiais para não cairdes em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então tem que haver vigilância com relação à tentação. Outra coisa importante sobre a tentação é que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo de número 10 e versículo 13, que não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana. Nenhuma tentação ela é sobre-humana, ela é sobrenatural. Ela vai vir sempre no aspecto humano, mas de maneira sintetizada eu quero dizer para você o que esse versículo diz. Ele diz o seguinte, que Deus é fiel para nos dar livramento da tentação. Se você está em tentação, ore, porque Deus pode sim te dar o livramento. Então essa é a finalidade da tentação, ela vem do diabo e a finalidade dela é levar ao pecado. Agora vamos para a provação. Deus não prova infiéis, Deus só prova o fiel. Porque a finalidade da provação é aperfeiçoar. A finalidade da provação é justamente preparar, capacitar, forjar. A Bíblia diz no livro de 1 de Pedro, na carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 7, que a provação da nossa fé ela é muito mais preciosa do que o ouro perecível. O ouro ele é provado pelo fogo e assim que ele é provado, ele reluz, a nossa fé. Uma vez que somos provados por Deus, nós somos também aprovados por Deus, porque a aprovação ela vem para o fiel. Jó foi fiel e no entanto ele não foi imune de ser provado. Abraão foi fiel e Deus no entanto o provou, tocando no seu coração, dizendo: Abraão, tu me amas? E Abraão de pronto disse que ama o Senhor. Então me dê o teu filho Isaque, a quem tu amas. Sacrifica ele a mim. Estou claro aqui sintetizando o que a Bíblia fala. E assim ele o fez. E Deus o aprovou. E ele se tornou o pai da fé, de todo aquele que crê
no Senhor. Então essa é a finalidade da provação, aperfeiçoamento. Você pode encontrar um texto justamente que fala sobre aperfeiçoamento e provação da nossa fé em Romanos, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 5. É um texto bastante rico que fala sobre isso, muito importante. E por último, a correção. Para quem é a correção? Né? A correção, a Bíblia deixa bem claro que é para todo aquele que Deus ama e tem por filho. Aqueles que Deus ama e tem por filho. Então pode ser para qualquer pessoa, mas especificamente para os filhos de Deus. Pode ser para qualquer pessoa, mas especificamente para os filhos de Deus. Então a finalidade da tentação é levar ao pecado. A finalidade da provação é aperfeiçoamento. E a finalidade da correção é alinhamento. Um filho às vezes acaba desobedecendo ao pai e Deus, ou o próprio pai, né, fazendo aqui uma analogia, ele corrige o seu filho, né, justamente para alinhar, para na posição, para direcionar. Muitas vezes o filho é rebelde, não quer ouvir o pai, e o pai, amoroso como sempre, né, vai usar da correção para trazer de volta esse filho, para alinhar esse filho. Se você está sofrendo, passando por alguma luta, quem sabe, né, Deus corrigindo, porque você está fora do caminho, porque você às vezes saiu da visão, e Deus está querendo alinhar você, trazer você de volta para isso, para a visão, né, para o caminho. Porque a finalidade da correção é essa, alinhar. Você pode encontrar um texto bastante rico, né, que fala sobre a correção justamente em Hebreus capítulo 12 e versículo 7. Então nós temos aqui a diferença de tentação, provação e correção. Espero que esse breve comentário, né, essa breve explicação tenha lhe ajudado em alguma coisa. Que Deus te abençoe. É isso.